noite, meu nome é Jotas, eu toco no louvor do Holy Hour. Eu gostaria de falar um pouco o que o Holy Hour fez pra mim até agora na minha vida. As palestras, tudo foi muito edificante, fez eu mudar algumas coisas na minha vida, fez pensar principalmente na minha liderança, nos meus ministérios aqui na igreja, tudo, e fez eu melhorar muito como homem. Então aqui eu acho que é o melhor lugar para você aprender a ser um homem de verdade, principalmente ser um homem de Deus. E é isso, é uma palavra que eu gostaria de falar para vocês, que o Holy Hour é um ministério muito importante para os homens e que vocês possam sempre estar vindo aqui. Venham para o Holy Hour todas as segundas-feiras, às 7 horas, e às 6h30 vai ter um coffee break para você aproveitar antes. Eu sei que vai ser muito bom para você, que Deus vai abençoar muito a sua vida. Muito obrigado. Water you turned into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you. None like you. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no Boa noite. Eu tenho um amigo que diz assim: quem está feliz diz amém. Amém. Quem está amém diz feliz. Que bom poder estar aqui com vocês. Obrigado Douglas, Murilo e Edson pelo convite, pela confiança e por entregar esse microfone aqui. Eles não fazem a mínima ideia do que eu vou falar. Eu percebi isso porque ele disse que eu vou falar sobre homens. Então ele não faz a mínima ideia do que eu vou dizer aqui. E mesmo assim ele confiou em mim. Ele acreditou em mim de verdade. Isso é bom demais, não é? Quando você tem uma reputação que os outros acreditam desse jeito, né? Alguém disse de mim bem para ele e ele acreditou, né? Vamos ver se eu consigo fazer isso valer a pena, né? Que bom poder estar aqui com vocês. Bom demais. É uma honra poder participar deste ministério hoje. A gente ouve falar do que acontece aqui já há muito tempo e a gente ouve falar das bênçãos que são decorrentes do que acontece aqui. O Douglas falava comigo que não tem muito, né, Douglas, resultado, não se vê o resultado diretamente, mas a gente ouve, Douglas, a gente ouve o resultado em muitos lugares, em tantos lugares por onde a gente passa, do que Deus faz através deste encontro neste lugar. E por isso que você volta, né? Porque realmente é muito bom. E para mim, mais uma vez, é um privilégio. O ministério acontecendo aqui, neste templo, nas dependências do templo da primeira igreja, tendo o meu pastor ali atrás agora eu tremi, a hora que eu olhei, agora eu tremi, irmão. Agora você, por favor, levanta a mão e ora por mim, porque eu vi o meu pastor ali atrás, pastor Pascoal foi quem me ordenou há 25, 22, 23 anos, pastor. Faz tempo, hein? Faz tempo. 23 anos aqui na igreja mesmo. Fui seminarista da primeira igreja batista e depois fui enviado para Ponta Grossa pelo Senhor para pastorear lá em Ponta Grossa. E ao longo do tempo o Senhor foi dando uma mudança na minha percepção da realidade, uma percepção do mundo. E o Senhor foi me ajudando a crescer e a aprender e a descobrir aquilo que eu vou falar para vocês hoje aqui. O Senhor trabalhou na minha vida, naquilo que seria o ministério que Ele me confiou. Eu comecei como um pastor de igrejas, pastoreando uma das congregações desta igreja. E depois fui pastorear uma igreja em Ponta Grossa, onde fiquei lá pastoreando por 16 anos. Hoje estou aqui
em Curitiba, pastoreando na Igreja Batista do Bacaxiri, junto com o pastor Silvado. E o trabalho que eu realizo ali, especificamente, é o trabalho de supervisão das igrejas internacionais. A Igreja do Bacaxiri tem 3 igrejas internacionais, em italiano, espanhol e inglês, e eu ajudo a coordenar, eu oriento, coordeno, trabalho com aqueles irmãos, os pastores daquelas 3 igrejas. Estamos sem pastor da igreja hispânica agora, então eu estou fazendo esse papel também. Mas o meu trabalho ali na igreja do Bacaxiri, esse trabalho é apenas parcial. Já quando conheci o pastor Silvado, quando conversamos sobre a nossa ida para lá, ele já me convidou para ir para o Bacaxiri com a perspectiva de que nós pudéssemos alimentar na igreja do Bacaxiri o desejo de servir ao Senhor como cristãos cidadãos. Que ali na igreja nós pudéssemos trabalhar em diversos setores e diversas áreas, transmitindo um pouco daquilo que eu vou falar com você hoje, a respeito do que é ser um cristão e, ao mesmo tempo, um cidadão neste mundo. Ao longo do ministério, antes de eu entrar por aí, meu nome é Raulinson Rangel. Alguns de vocês viram ali rapidamente, né, e não deu tempo de decorar, porque esse nome é daqueles que você precisa decorar, né? Raulinson Rangel. Mas eu sou feliz, porque meu irmão é Halderson, minha irmã é Rauliane. Então, a gente... E o quarto irmão é Elton. Sob ameaça de divórcio, né? Meu pai queria colocar Halterson. Aí a minha mãe disse não. Então, aí, obedecendo a dona da casa, ele colocou de Elton Júnior, né? Eu sou filho do pastor Elton Rangel, que é missionário em Sevilha, na cidade de Sevilha, na Espanha. Já há 41 anos missionário da Convenção Batista Brasileira. Meus irmãos também são missionários, o mais novo em Cabo Verde, na África. O do meio, Halderson, está indo para Moçambique. Foi missionário no Chile por 4 anos, e a minha irmã é casada com um pastor, e eles moram e trabalham lá nos Estados Unidos, na região de Dallas, né? Uma família toda envolvida com o ministério pastoral e missionário. Isso é bênção de Deus, né? Isso é resultado da oração. Um dia, quem sabe, eu volto para contar como é que isso acontece, né? Como é que isso pode acontecer até mesmo na sua própria família, se você deseja. Mas... o ministério que o Senhor colocou nas minhas mãos há aproximadamente uns 5 anos, 6 anos, tem a ver com política. Com política. Não sou partidário de nenhum partido, mas o Senhor começou a me ensinar a cosmovisão bíblica a respeito da política e da construção da sociedade. O ministério que eu hoje realizo é um ministério focado na política. Eu tenho hoje, em virtude do momento de eleições, a gente está orientando e sendo consultor nessa área de 5 vereadores aqui. Todos eles querem que eu vote neles, né? Mas eu estou orientando e ajudando os 5 candidatos a vereador aqui na nossa cidade. Estão todos crentes e todos vieram me procurar porque queriam saber o que a Bíblia diz a respeito de política. Um detalhe importante que talvez a gente perca no caminho é que muitos cristãos que querem entrar na política o fazem com um bom coração e o fazem com bom interesse, estão corretos em Deus e até mesmo podem ter um chamado da parte de Deus para isso, mas não conhecem o que é que a Bíblia fala sobre o tema. Porque a Bíblia fala sobre tudo. Alguns anos atrás eu descobri que a Bíblia é sim a minha regra de fé e conduta, e ela é, para mim, a fonte geradora da minha fé, mas a Bíblia é mais do que isso. A Bíblia é um manual dado por Deus para a construção de sociedades justas, pacíficas, felizes e prósperas. Alguém acredita nisso aqui? A Bíblia diz que o reino de Deus é justiça, paz, alegria, que o reino de Deus ele se manifesta com poder e glória. A Bíblia diz isso, que o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Então, este é o manual. É como se o Senhor dissesse, bom, já que vocês vão ter que se governar, eu vou lhes dizer qual é a melhor maneira de fazer isso. E o Senhor deixou esse manual aqui para a gente.
eu tenho descoberto que através do manual nós poderemos saber e vamos saber como fazer uma sociedade justa, pacífica, feliz e próspera. Eu quero muito isso. Tem alguém mais que quer aqui? Não. Você gostaria de ver o Brasil um país de justiça, um país de paz, um país de alegria e de prosperidade? Quem gostaria? Levanta a mão, quem gostaria? Levanta a mão. Já que essa mão está levantada, mantenha lá em cima. Aproveita com essa mão levantada, faz uma breve oração pelo seu país. Fecha seus olhos e diz: Senhor, eu quero ver o meu país um país de justiça, de paz, de alegria, de uma plenitude, de prosperidade, da tua presença. Abençoa seu país agora. Amém? Amém, querido? Joia. Então, eu passei a estudar esse tema. Eu passei a me preparar nesse tema. Eu estudei, fui para a faculdade, eu fiz administração pública, com o foco de compreender a respeito de política, para orientar políticos e pessoas públicas. Não só políticos no sentido de carreira ou profissional, entre aspas, do termo, aqueles que são os eleitos e que a gente vota neles a cada 2 anos, mas toda pessoa que de alguma maneira quer agir na sociedade de modo a gerar uma transformação, quer agir com influência, quer agir para produzir uma transformação para o bem. E essas pessoas são as verdadeiramente políticas, aquelas que de alguma maneira se envolvem na sociedade. E o Senhor me chamou para ser um discipulador de pessoas públicas. Esse é o nome do ministério que Ele me deu. Você vai cuidar de pessoas públicas. Foi assim que Ele chamou, assim que Ele falou para mim, e é isso que eu devo desenvolver. Não sou um político, não sou candidato a nada, inclusive já encontrei com algum aqui que já me deu seu cartãozinho, né? Mas, com certeza você se encontrou com eles também, mas não tenho essa aspiração. A minha aspiração é ser um servo de Deus, ajudando estes homens e mulheres a fazerem o melhor pelo Senhor e para a nossa sociedade. Alguns são eleitos, outros são concursados, outros são comissionados, alguns são professores, outros são procuradores, e essas pessoas é que o Senhor está trazendo para que eu possa ajudá-las e orientá-las dentro de uma cosmovisão bíblica da sociedade. Como se constrói uma sociedade do ponto de vista de Deus? E esse é o meu trabalho, é isso que eu faço. Se você quiser saber mais disso, pode conversar comigo. Daqui a pouquinho eu vou mostrar o telefone, você vai poder tomar nota. Eu tenho alguns cartões comigo, mas como eu sou discipulador e pastor e não marqueteiro, eu não trouxe meus folders. Eu tenho 3.000 folders lá em casa e eu não trouxe nenhum para dar para vocês, né? Eu preciso de um assessor nessa área, né? Mas eu tenho alguns cartões aqui para distribuir, se vocês quiserem conhecer um pouco mais disso. No próximo dia 16, eu vou começar mais um curso aqui em Curitiba, de capacitação de pessoas públicas, de capacitação daqueles que querem agir na sociedade a ponto de transformá-la, de conhecer o que a Bíblia diz sobre construir uma sociedade do ponto de vista de Deus. Dia 16 agora de setembro, esse curso tem 40 horas de duração, e depois, se você quiser, pode me procurar. A gente fala alguma coisa mais sobre ele. Essa é só uma introdução para você compreender o ambiente em que eu vou lhe dar esta palavra agora. Eu já posso apertar aqui, não? Dá uma viradinha nele para mim, para eu poder captar melhor. Joia. Quando eu ministro essa palavra na igreja, as irmãs solteiras ficam muito felizes. Elas, assim, quando vem o título, né? Onde estão os homens, né? Elas ficam bem felizes, porque eu vou dar uma dica. Não é essa a ideia. Onde estão os homens é uma palavra inspirada em 2 histórias. Aliás, num versículo e neste quadro. Este quadro é o quadro de Diógenes. Diógenes era um filósofo da escola irônica no século IV, antes de Cristo, e Diógenes andava com uma lanterna acesa nas mãos. Eu não sei se você está vendo, está conseguindo enxergar ali, né? Uma lanterna acesa nas mãos durante o dia, e ele fazia uma ironia filosófica com essa lanterna acesa,
quando ele dizia, eu procuro um homem. Quando perguntavam, por que você está com essa lanterna acesa? Ele dizia, eu procuro um homem. E ele procurava um homem. As pessoas riam dele, se você observar no quadro, todos estão rindo, menos o soldado que está lá, que está chegando por trás, está meio bravo, né? Mas eu procuro um homem, a ideia dele era, eu procuro alguém que realmente vale a pena ouvir, vale a pena seguir, vale a pena entregar meus sonhos. Eu procuro um homem que possa nos liderar, que possa nos guiar. Eu procuro um homem de valores, de princípios e principalmente de virtudes, que era a grande busca da escola irônica. Eu procuro um homem de virtudes. Essa figura me ajudou a dar o nome a essa palavra de hoje. Essa palavra de hoje, ela veio da parte do Senhor para mim num momento semelhante ao que nós estamos vivendo agora, que antecedia eleições. Quando eu preguei este sermão, era um sermão, aqui é uma palestra, foi um sermão uma vez. Eu preguei na nossa igreja como um sermão de eleição. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar de sermões de eleição. Sermões de eleição eram aqueles sermões que os pastores pregavam no início dos Estados Unidos, ou alguns pastores puritanos pregavam na Inglaterra, no século XVI, no século XVII, e eles preparavam o povo de Deus para votar e para escolher seus candidatos. Quando eu ministrei esse sermão a primeira vez, era com essa intenção, de ajudar a igreja, a comunidade, a congregação que eu servia, a entender o que Deus queria delas neste momento tão especial, que é o momento que antecede as nossas eleições. Mas só essa figura não é suficiente para nos inspirar, a gente precisa de uma revelação. E a revelação veio quando eu li este texto. Este texto é um texto bastante conhecido. A gente pode ler junto? Vamos lá? Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim, por desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. Esse texto é o texto de Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, e é um versículo muito conhecido. Esse versículo é bastante usado quando a gente quer falar de intercessão. A gente fala de oração e a gente aplica esse versículo como que se o intercessor fosse alguém que se colocasse nessa brecha entre nós e Deus, entre a sociedade e Deus, e clamasse por um problema específico, e ele fosse esse intermediário clamando ao Senhor por uma solução para um determinado problema, uma determinada situação incômoda. No entanto, este texto, quando usado dessa maneira, o que não há nenhum problema, ele é apenas um texto simbólico, quando falamos de oração. Porque o contexto deste versículo é um contexto muito diferente desse que a gente fala quando fala de intercessão como oração simplesmente. Ele está num contexto, numa situação política, social, espiritual caótica. Era assim que estava Israel naquele momento. Se você ler o texto todo, o capítulo todo de Ezequiel 22, você vai perceber que esse versículo está no finalzinho do capítulo, e ele está como que expressando um anseio de Deus, uma busca que Deus faz dentre toda a sociedade, e ele realmente não encontra uma pessoa sequer, não encontra um homem sequer que possa proteger aquela terra. Veja que o versículo que a gente leu, e não sei se você tiver uma Bíblia, pode mantê-la aberta, até é interessante, porque a gente vai ler bastante. Se você tiver a Bíblia no celular ou aí na sua mão, fica à vontade, mas pode mantê-la aberta, aí eu acho que vai ser bem legal, se você puder acompanhar os textos que a gente vai falando aqui daqui a pouco. Veja que interessante o anseio de Deus. Ele procurava entre a sociedade um homem que pudesse erguer um muro. Para que servem muros? Muros servem para proteger, para guardar aquilo que é precioso. Muros servem para impedir que inimigos tomem conta daquilo que você considera como precioso. É por isso que a gente constrói muro nas nossas casas. A gente coloca muro ali para que o bandido não entre, para que ninguém leve aquilo que é nosso, não é verdade? Estou certo ou não? Sim? Joia. Então você coloca um muro para proteger. E Deus estava procurando alguém que erguesse um muro
ao redor de Jerusalém, ou ao redor de Israel. O que ele estava falando? Era um muro mesmo de pedra? Não, o Senhor estava falando de alguém que se levantasse para proteger Israel. Proteger Israel do quê? O que estava acontecendo? Qual era a ameaça? O que estava acontecendo nessa terra que o Senhor via brechas no muro e não encontrava quem pudesse se colocar na brecha? Bom, o que acontecia nessa época em Israel era algo muito grave. Israel estava completamente destroçado em termos morais, espirituais, em termos políticos, em termos sociais. Era assim que estava Israel, completamente destroçado. E a gente vai ler os textos, e o texto que está aqui na sua Bíblia, e você vai chegar a uma conclusão talvez triste. É que aquilo que eles estavam vivendo lá é um retrato do que a gente vive hoje. E por incrível que pareça, esse texto foi escrito aí aproximadamente uns 500 anos antes de Cristo. Ou seja, parece que em 2.500 anos a gente pouco aprendeu. Pouco aprendeu. Eu quero levar os seus olhos hoje para observar a nossa sociedade e o nosso tempo como se encontra. E eu quero que o seu coração seja tocado hoje para que você responda a essa busca de Deus. Para que você seja o homem que vai dizer, sim, Senhor, eu estou aqui. Pode contar comigo. Eu quero que você hoje possa observar a sua sociedade do ponto de vista de Deus. E como estava essa sociedade? Bom, segundo aquilo que a gente vê no texto, e você vai enxergar comigo, essa sociedade estava quebrada. Eu termino dizendo que esse texto não tem a ver com intercessão, pura e simplesmente, mas tem a ver com intervenção. O Senhor está esperando alguém que intervenha, alguém que diga basta. Eu estava em São Luís do Maranhão há 2 semanas, e depois, no segundo dia de andar na cidade, com um pastor que estava do meu lado, um pastor que era presidente do conselho de pastores, ou líder do conselho de pastores. A gente andava por todos os cantos, e eu não sei, alguém aqui já foi a São Luís do Maranhão? Pouca gente. A cidade está destruída. Não sei se faz tempo que você foi lá. Mas não tem uma estrada em ordem, não tem uma rua em condições. Muros caídos, as casas pichadas demais, é uma cidade abandonada, é incrível. A gente vive em Curitiba e reclama, eu voltei dizendo, Senhor, eu não quero reclamar nunca mais. Porque o que a gente viu lá, lamentavelmente, é uma cidade abandonada. Abandonada pelos seus líderes. E enquanto a gente tentava andar numa das avenidas principais, assim, no carro, desse jeito, não estou brincando, era assim mesmo. A gente andava no carro, eu disse para o pastor que estava do meu lado, eu disse, por favor, encosta aqui um pouquinho. E eu virei para o lado e falei para ele, Ednilson, me perdoa, não quero te ofender nem te entristecer, mas eu quero te fazer uma pergunta. Como é que vocês aguentam? Como vocês suportam esse mal todo que está sendo causado a você, sua família, seus filhos? Como vocês suportam? E ele se emocionou naquela hora, e ele disse, e bateu no volante e disse, está na hora de dar um basta. Nós saímos dali, juntamos o conselho de pastores da cidade, fizemos um planejamento sobre ações específicas que as igrejas, como instrumento de cidadania, poderiam fazer, e eles saíram dali com um programa chamado Basta. Por amor a São Luís, basta. Era uma cidade que precisava de um basta, e essa é a situação que o profeta enxerga, que Deus descreve neste texto. E há um momento, chega a hora de dizer basta, precisamos de uma intervenção.
Segundo o texto que a gente vai ler, as instituições se corromperam. Existem 4 instituições que a gente pode chamar de instituições primárias que constroem a sociedade, que são o alicerce da sociedade. Eu chamo de pilares da sociedade. Essas 4 instituições primárias, básicas, se elas se corrompem, é como se o alicerce mais importante de uma casa estivesse ruído, estivesse podre ou estivesse para cair. A pedra de esquina, né? Aquele que é o fundamento mais importante numa fundação, né? De uma casa. Como se aquilo estivesse falhando. É como se uma mesa de 4 cadeiras, de 4 pernas, uma das pernas está com problema, então a mesa não fica em pé, ela precisa das 4 pernas. Quando uma dessas instituições da sociedade se corrompe, então você tem problemas, e problemas sérios. Quais são essas 4 instituições? Essas 4 instituições são o indivíduo, como primeira instituição, a família, o Estado e a eclésia, a comunidade de fé, e naquela época era o sacerdócio. Quando essas 4 instituições primárias se corrompem ou não cumprem o seu papel, então você pode profetizar sem medo de errar. Essa sociedade vai ter problemas. Quando uma destas 4 instituições é omissa, quando ela some, quando ela se apaga, ou quando ela é engolida por outras, pelas outras 2 ou pelas outras 3, quando ela some e deixa de cumprir o seu papel, ou quando algumas delas, às vezes, somem ou deixam de cumprir o seu papel, então a sociedade está sob risco de destruição. Essas 4 instituições estão corrompidas, e a gente vai ver isso nesse texto. Se você tem a sua Bíblia aí, me acompanha, por exemplo, este primeiro item, ou esta primeira instituição, príncipes. Essa palavrinha ali no hebraico é nazi, ela não é nazi de nazista, né? Nazi é o hebraico mesmo, né? Essa palavra nazi, ela se refere a príncipes, mas não governantes, a homens importantes, aqueles que eram os chefes de família, os líderes na sociedade, os empresários, os comerciantes, as pessoas que falavam, que tinham voz, que produziam, que geravam riquezas. E olha só que coisa interessante o que diz o texto a respeito desses líderes. Versículos 6 a 8, não é isso? 6 a 8 diz assim: com efeito, os príncipes de Israel, cada um conforme o seu poder, tiveram domínio para derramar sangue. No meio de ti desprezam o pai e a mãe, e oprimem o estrangeiro. Foram injustos para com o órfão e a viúva. Desprezaram as coisas santas e profanaram os dias de descanso. O Senhor está dizendo, olha, os homens importantes da sociedade passaram a não respeitar mais pai e mãe, não respeitam mais a família, tomam uns dos outros aquilo que não lhes pertencem. Estes homens importantes, que são os chefes de família, estão corrompidos, eles têm problemas. O texto diz, no versículo 9 a 12 e o 29, que o povo todo passa por isso. Diz assim: homens caluniadores se acham entre ti para derramar sangue, são perversos e perversidade cometem no meio de ti. No meio de ti descobrem a vergonha do pai, abusam da esposa no dia da sua separação. Um comete abominação com a mulher do seu próximo, adultério. O outro contamina abominavelmente a sua nora. O outro humilha a sua irmã, filha de seu pai. No meio de ti se aceitam subornos para se derramar sangue. Recebes usuras, propina, né? Lucros ilícitos, usas de avareza, e o teu próximo o oprimes, e de mim te esqueceste, diz o Senhor. No versículo 29 diz: o povo desta terra oprime gravemente e anda roubando, fazem violência ao aflito e ao necessitado, e ao estrangeiro oprimem sem razão. Você consegue perceber que a sociedade, nesse momento, estava vivendo um tempo de opressão, de criminalidade, de roubo, de adultério, de fornicação, do sexo sem limites. Essa sociedade estava completamente contaminada.
Parece que está descrevendo algum país que você conhece, não? O que você acha? Parece? Parece que está descrevendo o nosso país. Sabe, eu falo com essa ênfase, porque toda vez que eu leio este texto, ele me lembra a minha nação. E é interessante porque aqui não está falando dos líderes políticos. Não é verdade? Aqui está falando da gente. Aqui está falando de quem está do nosso lado. De pessoas que estão no mesmo nível que nós. Está falando daqueles com quem nós convivemos diariamente. A quem servimos ou que nos servem. Com quem trabalhamos, estudamos. Está falando de filhos e pais. E os relacionamentos estão todos promíscuos, contaminados. Perversidade se comete. Mata-se aquele que é o sem teto, o sem recursos, o sem condições. Se oprime o pobre. Não só o pobre, mas o rico. Estão todos em contaminação. Estão todos em corrupção. E é incrível, porque nós somos muito ligeiros para falar dos nossos líderes políticos, quando na verdade a corrupção começa na base. Uma das minhas professoras, Landa Cope, ela disse certa vez que nenhuma nação tem líderes com uma moral melhor do que o povo que os elegeu. É duro ouvir um negócio desse, né? Nenhuma nação tem líderes com moral melhor do que o povo que os elegeu. Porque de onde saem esses líderes políticos? De onde saem? Do povo. É claro que isso é uma afirmação que generaliza, mas eu creio que nos faz pensar. Nos faz pensar. Claro que não são todos, mas nos faz refletir. Nos faz refletir. Que tipo de pessoas nós estamos sendo? Outra evidência dessa corrupção nas instituições, no indivíduo, na família, na eclésia, na igreja, na comunidade de fé e no Estado, é que os sacerdotes e profetas também estão corrompidos. Olha o que diz aqui o versículo 26 e o versículo 28. Acompanha aí na sua Bíblia. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Não fazem diferença entre o santo e o profano, nem discernem o impuro do puro. E dos meus dias de descanso escondem seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. O 28 diz, os seus profetas têm feito para eles reboco com argamassa fraca, tendo visões falsas e predizendo-lhes mentiras, dizendo, assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tivesse realmente falado. Ou seja, um detalhe importante nessa descrição que aqui está, é que os sacerdotes deixaram de ensinar a diferença entre o santo e o profano. Os sacerdotes deixaram de fazer a diferença entre o certo e o errado. Os sacerdotes, aqueles que são os líderes, que deveriam ter líderes religiosos, líderes que deveriam ser os defensores da moral, os defensores da verdade, os defensores dos princípios, dos valores da verdade de Deus, esses não fazem mais distinção. Estes não falam mais a nação. Estes sacerdotes e profetas se esquecem de proclamar e de anunciar e de declarar o erro, de apontar o erro, porque muitas vezes estavam lá tranquilos exercendo o seu sacerdócio, recebendo um cordeirinho por dia, uma ovelha por dia, recebendo lá uma vasilha de farinha, recebendo uma vasilha de trigo, né, que vinha, e eles estavam cumprindo o seu papel, pagando o aluguel. Mas deixavam de falar e de apontar o erro, de apontar a verdade. Esses sacerdotes se corromperam por se venderam, sacerdotes e profetas, que deveriam estar falando e anunciando e apontando a verdade à sua nação, mas não estavam fazendo.
também estavam corrompidos, também foram subornados, também estavam à espera de receber a sua cota nessa propina. E estavam corrompidos também os príncipes, os oficiais. Agora sim, a palavra é sar, que são os governantes. O texto no versículo 27 diz isso. Os teus príncipes no meio delas são como lobos, que arrebatam a presa para derramarem o sangue, para destruírem as almas, para seguirem a avareza. Você consegue perceber que os líderes políticos, os governantes, também estavam corrompidos e contaminados. Ou seja, se você olhar, aqui nós temos indivíduos, famílias, o Estado e a eclésia ou a comunidade de fé contaminada. Quem está me acompanhando aqui, por favor, levanta a mão. Isso se assemelha com algo que você conhece? Sim? Pois bem, essa era a realidade daquele tempo. Quais são as consequências de termos uma nação assim? Eu posso dizer, vamos ver se você me autoriza, eu posso dizer que o Brasil está bem perto disso aqui? Posso? Posso dizer? Não é exagero meu, não estou forçando o texto na aplicação. Posso dizer que o Brasil está bem perto disso? Sim? Bom, se esta é a situação da nossa nação, que consequências podemos esperar? Veja, a corrupção traz consequências. O versículo 31 mostra justamente o que Deus vai fazer. Olha que coisa interessante. Vamos ler junto esse versículo? Por isso, derramarei a minha ira sobre eles e os consumirei com o meu grande furor. Sofrerão as consequências de tudo o que fizeram, palavra do soberano, o Senhor. Eu gosto quando o Senhor coloca lá, é a palavra do soberano, é a palavra de quem manda, né? Ele está só frisando que quem está falando não é um qualquer. Quem está falando é quem manda, né? E quem manda, manda quem pode, e ele pode. Ele é o Senhor. E é interessante que ele fala, sofrerão as consequências de tudo o que fizeram. Deus não vai dar mais, nem menos. Deus não vai permitir que sofram mais, nem menos. Mas vão colher o que plantaram. Vão colher o que plantaram. É exatamente essa a ideia. Liberdade vem com responsabilidade. Escolhas têm consequências. E você já vem me dizer aqui qual é o horário que eu tenho que terminar. Você não me falou isso antes, então... Então vamos orar agora, para terminar. Você me avisou agora, rapaz. Bom, liberdade vem com responsabilidade. Cada escolha tem consequência. Se você decide, você é responsável pelo que decidiu. É ou não é verdade? É verdade. O texto de Gálatas 6 nos ajuda a entender isso. Não se deixem enganar. De Deus não se zomba. Completa lá para mim. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Nós estamos falando agora de um princípio que funciona para todas as áreas da vida. É um princípio que funciona para mim como pessoa, é um princípio que funciona para a minha família, o que eu semear, isso eu vou colher. Eu falei para vocês, quando me apresentava agora há pouco, de que toda a nossa família serve ao Senhor, eu posso lhe contar de onde veio essa semente. Alguém semeou isso não veio por acaso. Alguém semeou isso na nossa família, e foi de uma maneira muito especial. Mas a gente colhe o que planta. E está escrito aí, não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor. Então esse princípio vale também para as nossas escolhas sociais. As nossas escolhas políticas também trarão consequências para nós. Eu não sei se eu... Quanto tempo eu tenho mais? Quanto tempo vocês me dão mais para eu poder terminar? Alguém me dá mais 10 minutinhos? 10 minutos? Quem me dá mais 10 minutos? 10, 20, 30, 40... Deu, 2 horas suficiente. Muito obrigado, gente. Obrigado mesmo. Eu posso continuar mais um pouco? Talvez aí mais uns 15 minutos. Não sei, os líderes da Douglas, tem como? É possível, querido? Então tá bom.
15, sabe um 15? Quando a gente escolhe politicamente, quando a gente decide, e a gente vai ter que fazer isso daqui a alguns dias, nós estamos exercendo um poder de decisão que é só nosso. Às vezes as pessoas, observando o estado das coisas, como está o governo, etc., dizem, não, eu não vou me meter nisso, eu não vou decidir, eu não vou votar, porque é tudo desse jeito, é tudo gente assim. Bom, é essa justamente omissão que faz com que nós tenhamos os governantes que temos. Podemos mudar isso se nós tomarmos uma posição. Pior ainda, é quando algumas pessoas dizem, não, Deus vai colocar lá quem Ele quiser. O Senhor vai colocar lá quem Ele quiser, porque é Deus que coloca e que tira. E essa é, muitas vezes, uma observação que nós fazemos, sem entendermos a nossa responsabilidade, ou às vezes até abrindo mão da nossa responsabilidade. Na verdade, Deus deu a nós a responsabilidade de escolher quem nós colocamos no governo. Quer ver um negócio interessante? Você me empresta essa cadeira aqui, por favor? Esse versículo que está ali, obrigado, querido, é um versículo que muitas vezes nós não compreendemos muito bem. Quando nós nos referimos a esse texto, que você deve conhecer, e conhecer o texto todo até o versículo 7, todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. Aqui a gente já pensa, então, que Deus é que coloca o prefeito, o presidente, o governador, o vereador, os deputados sentados nessa cadeira de governo. Vamos dizer que aqui é a cadeira de governo, seja ela qual for. Então, aqui, só pela essa leitura, a gente já faz uma dedução. Não há autoridade que não venha de Deus, então Deus colocou lá. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas, ou parece que confirma o negócio. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Qual é a grande questão aqui? A grande questão é que o texto fala que Deus coloca a autoridade. Fala que Deus coloca a pessoa. A autoridade não é pessoa, e pessoa não é autoridade. A autoridade é a licença que Deus dá para que um indivíduo governe sobre outros. O que Deus institui é a autoridade, é a cadeira. Por isso que alguém senta aqui e quando senta nessa cadeira, tem autoridade. Mas depois de 4 anos, ela tem que sair. Ela continua com a autoridade? Por quê? Onde ficou a autoridade? Na cadeira. Onde ficou a autoridade, gente? Na cadeira. A cadeira, obviamente não é essa, é uma mais bonitinha, é almofadada. A cadeira é que recebe a autoridade da parte de Deus. Aqui está a autoridade. Quem está aqui agora está com a autoridade. Quando sai, não tem mais autoridade. Deus estabelece a autoridade, Ele derrama a autoridade. Nós podemos escolher que tipo de cadeiras nós queremos que governem sobre nós. Podemos ter uma cadeira de um monarca, ou de um presidente, ou pode ser de um primeiro-ministro, num parlamentarismo. Nós podemos escolher que tipo de cadeira queremos que governe sobre nós. O povo de Israel fez isso. Fez ou não fez? Eles iam escolher, Deus tinha um plano para eles, mas eles resolveram escolher ter um rei. Lembra da história? Bom, e se vocês querem ter um rei, eu vou dar-lhes o melhor dentre os que vocês têm aí, o melhorzinho é esse. E apresentou para eles Saul. Mas não era esse o plano, tanto que o Senhor fala a Samuel, olha Samuel, não é a você que eles estão rejeitando, é a mim. Quem lembra dessa passagem? Joia? Então, eles podem escolher que tipo de governo eles querem ter. E a partir de agora a gente quer ter uma monarquia, e não mais uma liga de tribos. A gente quer ter uma monarquia. Bom, Deus derramou da sua autoridade sobre o trono daquela nação. Quem foi o primeiro a sentar nela? Saul.
Saul tinha autoridade. Quando Saul perdeu a autoridade, o Senhor colocou outro. Quem ele colocou? Davi. Davi passou a ter a autoridade. Quando Davi, convivendo com Saul, já tendo sido ungido por Deus como rei, mas não tendo ainda sentado na cadeira, Davi tinha autoridade? Não. Quem tinha autoridade? Saul. A autoridade é uma instituição, e ela está aqui. Ela está no governo. Nós é que escolhemos quem vai sentar na cadeira. Não é Deus que vota. Numa democracia ele teria seu título de eleitor e o voto dele valeria um só. Quem vota somos nós. Estou conseguindo explicar direitinho? Faz assim para sim, assim para não, por favor. Estou conseguindo explicar direitinho? Joia. Então, a má compreensão que nós temos é que muitas vezes nós achamos que se nós nos levantamos legalmente para opormos-nos a essa autoridade, inclusive para que ela deixe a cadeira de autoridade, alguns pensam que estão em pecado, porque estamos nos levantando contra a autoridade instituída por Deus. Não. Nós estamos nos levantando a favor da autoridade contra a pessoa. Estão me acompanhando, não? Veja a importância da nossa escolha. Veja a importância de nós irmos no dia 2 votar. Você pode orar o quanto você quiser, mas sua oração não aperta botão. Certo? Você tem que estar lá, apertar e ouvir aquele negócio. Sua oração não aperta botão. Este texto precisa ser compreendido. E veja que coisa interessante, porque alguns dizem assim, não, mas é Deus. Será que Deus vai deixar então que alguém sente ali que ele não queira? Bom, a pergunta é, alguns desses líderes, talvez, vou citar aqui um dos mais terríveis, que é para facilitar a minha palestra. Hitler, por exemplo, né? Foi Deus? Ouça o Senhor perguntando, ouça o Senhor falando. Eu procurei dentre eles um que se levantasse e se colocasse na brecha em favor dessa nação, para que eu não a destrua. Será que ele é capaz de encontrar alguém aqui dentre nós? Tem alguém aqui que gostaria de dizer, Senhor, eu quero te servir e me colocar na brecha pela verdade. Eu quero te servir e me colocar na brecha pela minha nação. Tem algum homem aqui assim? Será que esses homens podem se colocar de pé? Na nossa igreja, nós é membro da nossa igreja o Deltan Dallagnol. Já ouviram falar dele? O que aconteceu com ele é uma história tão incrível. Não sei se vocês já ouviram a sua história, eu não vou contar, apenas dizer que esse homem foi, por causa de seu coração temente a Deus e desejoso de servir ao Senhor e à sua nação. Ele foi estudar nos Estados Unidos, quando volta, Deus o coloca num negócio, num processo, numa investigação, que ele não tinha interesse em estar, ele queria ser professor de faculdade. Mas ele diz, eu quero servir ao Senhor no que diz respeito à corrupção e lavagem de dinheiro nesse país. E ele, sendo o procurador, se posiciona. Você sabe que o procurador é quem dirige a investigação e quem seleciona o material que é entregue ao juiz, para que o juiz possa proferir sua sentença, ou possa julgar, ou possa dar encaminhamento ao processo. Se esse procurador não está comprometido com a verdade, então o que chega ao juiz não é verdade. Mas nós conversamos e ele diz, Raulinson, o meu compromisso é com Deus e com a sua verdade. Nós nos reunimos como equipe de procuradores e eu digo para eles, não deixem passar nada, porque o que nós estamos atrás aqui é da verdade.
Um homem colocado no lugar certo e disse: eu estou aqui, esse lugar da brecha é meu, eu cuido dele. Talvez tenha uma brecha na sua empresa e você pode se colocar lá na brecha, onde há um vazamento de dinheiro, um desperdício de recursos, e você pode fazer a diferença. Talvez haja um vazamento ou uma brecha no seu bairro, e você pode se colocar. Na escola dos seus filhos, você pode se colocar nessa brecha. Talvez você conheça um vazamento em algum ambiente político onde você está inserido. Você pode se colocar nessa brecha. E você pode dizer: Senhor, eu sou o homem nessa brecha. Pode me usar. Pode me usar. Eu vou aqui construir um muro de verdade, um muro da verdade do Senhor nesse lugar. Amém, querido? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, te agradeço por este momento. E te agradeço por estes homens que se colocam de pé, dizendo que querem ocupar um lugar na brecha. Que querem ser desses que o Senhor procura. Se o Senhor está procurando alguém aqui em Curitiba, o Senhor acabou de achar aqui nesse lugar homens que querem se levantar, dispostos a colocarem-se na brecha, para levantar muros de proteção, para que as consequências de tanta corrupção não venham sobre nós. Deus, eu clamo por eles, clamo por suas famílias, clamo por suas vidas. Fortalece-os, Senhor, que a tua graça, teu poder esteja sobre eles. Aí nesse lugar onde o Senhor determinou. Querido, você que está orando agora, talvez você saiba onde você deve se posicionar. Eu vou te convidar a orar. Fala com Deus. Qual é o seu lugar? Fala com Ele: Senhor, o meu lugar é na política, ou o meu lugar é no comércio, ou o meu lugar é como um empresário, ou o meu lugar é como professor, o meu lugar é como pastor. Senhor, eu quero me colocar na brecha para cumprir o teu propósito para mim. Fala com Ele agora, querido. E se você está falando isso de verdade, eu te peço que você levante uma de suas mãos e você fale com Ele: Senhor, pode me usar. Eu quero ser o homem da brecha que o Senhor está procurando. Se você está orando de verdade, levante a sua mão e diga: Senhor, eu quero ser o homem da brecha que o Senhor está procurando. Pode me usar, usa a minha vida. Estou aqui. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Aí está Diógenes. Acho que ele acabou de encontrar um monte de gente aqui. Amém? Que o Senhor abençoe você. Espera um pouquinho.